Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Antes de mergulharmos no conteúdo, quero te convidar para fazer algo simples, mas poderoso. Onde quero que esteja, para um momento, para esse instante agora, para este momento. Respira fundo comigo, bem suavemente. Sério, gente, não pule essa parte. Faça isso agora. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar encher os seus pulmões. Segure até 3 segundos e vai soltando o ar bem lentamente pela boca, como se estivesse soprando uma vela, com bastante cuidado. Vamos começar assim por hoje. Vamos falar de algo que, se você não aprender a respirar antes de reagir, pode te condenar a viver no piloto automático pelo resto da sua vida. Hoje vamos falar sobre os gatilhos emocionais. Pense nas últimas semanas. Você já se pegou em uma situação e depois ficou se perguntando: eu não acredito que falei aquilo. Essa respiração é justamente para começarmos a entender que a respiração é a chave para a gente quebrar todo o gatilho emocional. Eu não acredito que eu fiz aquilo. É a pergunta que a gente muitas vezes se faz depois de tomar uma ação, depois de falar algo sem pensar. Não sei por que reagir dessa forma tão exagerada. Quem é que já passou por isso? Era só um comentário inofensivo, mas aquilo me tirou completamente do sério. Por que que isso acontece? Eu jurei a mim mesmo que dessa vez seria diferente e que eu manteria a calma e de novo perdi o controle da minha vida. Se alguma dessas frases soa familiar, saiba que você não está sozinho. A grande maioria dessas nossas reações mais intensas e desproporcionais não são escolhas conscientes, são inconscientes. Elas são como um alarme de um carro disparando no meio da noite por causa de um vento muito forte. São gatilhos emocionais ativados sem a permissão da consciência. E por favor, ouça bem isso. Ter gatilhos não te faz uma pessoa fraca, defeituosa ou problemática. Te faz uma pessoa humana, uma pessoa comum, uma pessoa que tem todos os sentimentos, uma pessoa normal. No entanto, aqui vai a primeira verdade poderosa da nossa manhã, uma que eu quero que você guarde com atenção. Antes de explodirmos por fora, nós implodimos silenciosamente por dentro. A explosão externa não é algo que acontece em questão de segundos. É algo que já vem acontecendo em nossas vidas. Essa implosão é uma mistura de dor, medo e memórias antigas, que nem sempre conseguimos nomear. E quando não sabemos o que está por trás da nossa própria dor, qualquer palavra, qualquer olhar, qualquer silêncio pode se tornar um estopim para o nosso sofrimento. O nome disso, como já dissemos, é gatilho emocional. Se você não sabe o que dispara, qualquer coisa pode ser uma arma. Hoje, nosso objetivo é trazer a luz a essa escuridão. Vamos te entregar um mapa e a lanterna para que você possa navegar pelo seu próprio mundo interior. Anote essa frase em destaque no seu caderno, no seu bloco de notas, onde for. Ela é a chave mestra para tudo que nós vamos discutir aqui hoje. A frase é: você não reage ao que acontece. Você reage ao que aquilo significa para você, com base nas suas experiências passadas. Vou repetir a frase. Você não reage ao que acontece no momento. Você reage ao que aquilo significa para você, com base nas suas experiências passadas. Gravou essa ideia? Ótimo. Agora sim, podemos começar nossa jornada com calma e profundidade. Entender este princípio não irá apenas melhorar os seus dias, irá transformar a maneira como você se relaciona consigo mesmo, com as pessoas que ama e até mesmo com a sua espiritualidade e sua fé em Deus.
O que é, afinal, um gatilho emocional? Imagine ao longo da sua vida certas experiências dolorosas instalaram botões invisíveis em sua alma. Um gatilho emocional é exatamente isso. É um botão sensível que, quando pressionado por um evento externo, uma palavra, um tom de voz, uma crítica, um silêncio ou até uma cobrança, ativa um verdadeiro turbilhão de emoções dentro de você. E aqui está a parte mais intrigante e, de certa forma, bela. Esse botão não foi criado para te sabotar. Muito pelo contrário, ele foi instalado um dia como um mecanismo de proteção para a sua vida. Foi a maneira que a sua mente e o seu corpo encontraram para te dizer: cuidado, situação de perigo à frente. Já sentimos essa dor antes e não queremos senti-lo novamente. Então, é um botão que, a hora que você sente uma pressão, sente uma palavra pesada, aquele botão é acionado automaticamente. É um sinal de alerta, de cuidado. O problema é que você cresceu, o cenário mudou, as pessoas são outras, mas o botão antigo e fiel continua lá. Ele não deixou de existir. Operando com a mesma programação do passado. E quem aperta hoje, na maioria das vezes, não tem a menor ideia do poder devastador que aquele simples ato pode causar na sua vida, pode causar em você. Vamos a um exemplo prático e profundo. Imagine que na sua infância, sempre que você tentava mostrar algo que fez com orgulho para os seus pais, a resposta era: legal, bonitinho, interessante, mas com até uma certa frieza. Você vinha todo empolgado e recebia um balde de água fria em cima daquilo que você estava mostrando. Aquilo gerou um botão. E a resposta do seu pai, muitas vezes, outra conversa, te comparando com outras pessoas, mas você viu a nota do seu primo? O seu primo é isso, o seu primo é aquilo, o seu irmão mais velho, o seu irmão mais novo. Aquele pequeno momento de invalidação, repetido várias e várias e várias vezes. Instalou um botão com a inscrição: meu esforço nunca é bom o suficiente. Por quê? Porque você está sempre sendo comparado. Todo alcance, toda vitória que você alcança, você é comparado a alguém melhor. Você é comparado a situações melhores. Então, cria um botão que é acionado. A hora que ele é acionado, vem: você não é bom o bastante. E hoje você é um adulto competente no seu trabalho, você passa dias preparando uma apresentação, passa dias estudando, preparando aquele material e apresenta. E ao final da apresentação, o seu chefe disse: bom trabalho. Para a próxima, tente focar mais no ponto X. Para qualquer outra pessoa, isso é um feedback construtivo. Mas para você, é o botão pressionado. A voz do seu chefe se transforma na voz do seu passado. É a mensagem que seu cérebro ouve. Não é melhore aqui, mas sim, ele não ouviu a palavra melhore este ponto. Ele ouviu de novo: seu esforço nunca é bom o suficiente. O teu primo é melhor. O teu irmão é melhor. É isso que o seu cérebro ouviu. Ele não ouviu um feedback construtivo. Ele ouviu uma comparação entre você e a pessoa do teu passado. Percebe a dinâmica? Não é o feedback do chefe que te feriu. É a memória emocional não resolvida. Aquela memória de invalidação que foi reativada e veio à tona com força total. Gatilhos são atalhos que o nosso cérebro pega para economizar energia. Mas o problema desses atalhos é que eles desviam da estrada da consciência. Você reage antes mesmo de ter a chance de pensar. Aquele botão é acionado e é automático a sua mudança de rota. Seu corpo entra em um modo de crise. O coração dispara, bombeando sangue para os músculos.
a sua mandíbula trava, fica curta, sua mandíbula trava, os ombros se contraem, a respiração fica curta e superficial, sua mente fica turva, focada apenas na ameaça, aquela ameaça que foi implantada há anos atrás. Você está oficialmente no modo de sobrevivência emocional. E nesse estado, ninguém toma boas decisões. Nesse estado, toda decisão que você tomar não será bom para você. Os tipos de gatilhos que as feridas que eles apontam. Vamos identificar junto alguns dos gatilhos mais universais. Enquanto eu os descrevo, veja com honestidade se algum deles ressoa em você, com a sua história, com a sua vida. Lembre-se, o objetivo aqui não é o julgamento, mas trazer clareza. O primeiro gatilho é o gatilho da rejeição. E como ele se manifesta? Quando você não é escolhido para um projeto, não é convidado para um evento, um amigo visualiza sua mensagem e não responde por horas, ou alguém discorda veementemente da sua opinião em público, esse gatilho é ativado. E qual a ferida que ele toca? É a crença profunda de eu não sou bom o suficiente, eu não sou amado, ou há algo de errado comigo. Então, esse gatilho vai acusar na sua vida, você não é bom o suficiente, eu não sou amado por ninguém, ou o que tem de errado comigo que ninguém me ama. Segundo gatilho, o gatilho do abandono. E como esse gatilho se manifesta? Quando seu parceiro, sua parceira, pede um tempo para si, quando alguém querido se muda, ou até mesmo quando uma pessoa te trata com um silêncio prolongado, como uma forma de punição. Qual a ferida que ele toca? O medo visceral, aquele medo, aquele pânico de ficar sozinho, de ser esquecido. A crença que no final todos vão embora, você sempre vai ficar sozinho. Não importa o que você faça, você vai terminar sozinho. Terceiro gatilho, o gatilho da injustiça. Como o gatilho da injustiça se manifesta nas nossas vidas? Quando você é culpado por algo que não fez, quando outra pessoa leva o crédito pelo seu trabalho, ou quando você percebe um tratamento desigual e de favorecimento a terceiros. E qual a ferida que ele toca? A sensação de impotência, a crença de que o mundo é um lugar injusto e eu sou sempre a vítima. É um gatilho de vitimismo. Isso sempre acontece comigo. Todo mundo é contra mim. Eu sou sempre a vítima. O quarto gatilho, o gatilho da invalidação. E o gatilho da invalidação, ele se manifesta quando você compartilha um sentimento importante e ouve, isso é bobagem, você está exagerando, não foi nada demais, deixa isso para lá. Ou quando você tenta falar e é constantemente interrompido. Quando a gente não tem situações resolvidas e você está com aquele problema que na tua mente é gigante e você vai falar com alguém, se alguém bate no teu ombro, deixa isso para lá, isso aí não é nada. Isso aí não é nada, deixa isso para lá, isso aí é coisa à toa, é coisa corriqueira. Ele aciona, ele toca numa ferida, uma crença dolorosa de que os meus sentimentos não importam. Eu sou invisível, a minha voz não tem valor. Então, esse botão vai acionar essa sensação. Meu sentimento não importa para ninguém, ninguém está nem aí comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê. Eu sou invisível. Nada que eu falo tem valor, ninguém me escuta. Quinto gatilho, o gatilho da falha ou crítica. E ele se manifesta em receber feedbacks negativos. Mesmo que o feedback é construtivo. Quando foi falado ali da apresentação do chefe, foi um feedback que o chefe deu para ele. Foca mais naquele ponto. Cometer um erro, ser corrigido na frente dos outros. E qual a ferida que ele toca?
O perfeccionismo paralisante é a crença de que eu preciso ser perfeito para ser amado, para ser aceito. Ou se eu errar, é perigo, é perigoso, é inaceitável errar. Então ele gera um perfeccionismo na pessoa paralisante. Nada tá bom. Ele começa um projeto e não termina. Por quê? Porque não está bom o suficiente. O projeto está pronto, mas ele engaveta por quê? Porque não ficou do jeito perfeito. Meu amigo, minha amiga, nunca vai estar do jeito perfeito. Sempre vai ter pontos de melhoria. Nós somos em evolução, nós estamos em evolução. Cada dia da nossa vida a gente evolui, a gente melhora. E todos os nossos projetos são assim. A gente vai melhorando, melhorando, melhorando. Então, não deixe o perfeccionismo paralisar a sua vida. Esses gatilhos são como setas luminosas, apontando para as nossas feridas emocionais mais antigas. Se você não os reconhece, o que acontece? O que acontece quando você não detecta nenhum desses gatilhos? Você vai culpar o outro pela sua dor. Sempre a culpa é do outro. Por quê? Porque você não reconhece esse botão. Vai terminar relacionamentos por impulso. Qualquer palavra mal colocada, você vai terminar um relacionamento, você vai pedir conta de um emprego, você vai pedir demissão, vai sabotar oportunidades por medo. E o pior de tudo, vai continuar preso nesse ciclo vicioso que se repete, repete, o mesmo roteiro doloroso da sua vida, só mudando os atores e o cenário da tua vida. Somente os personagens vão mudar, mas sempre vai acontecer as mesmas situações. Porque são feridas maltratadas. São feridas que estão dentro de nós, que não são reconhecidas e que a gente não curou, a gente não trabalhou para colocar, como diz, uma cura em cima dessa ferida. E uma janela para o nosso cérebro, a neurociência do gatilho. Vamos abrir uma pequena janela científica aqui, coisa simples, nada científico, nada muito detalhado. Prometo que vai ser bem rápido. Mas entender o que acontece na sua biologia é fundamental para se libertar. Seu cérebro tem 3 partes principais que atuam nesse drama. Pense neles como personagens. O primeiro é a amígdala. É o sentinela ansioso. É uma pequena estrutura em forma de amêndoa no sistema límbico. Ela é detector de fumaça do seu cérebro. É aquele detector, quando começa uma simples fumaça, ele já aciona aquele alarme, já joga água em todo o prédio. A função dela é uma só: te manter segura. Ela é ultra rápida. A hora que a fumaça aparece, ela já aciona. E não está nem um pouco preocupada com a precisão, com o tamanho do incêndio. Ao primeiro sinal de perigo real ou percebido, presta atenção, real ou percebido, ela dispara o alarme quando um gatilho é ativado. É a amígdala que grita: perigo. Nós já vimos isso antes. Defenda-se. É fogo. É fogo. Está acontecendo um grande incêndio. Às vezes é uma pequena fumaça. Segundo, o hipercampo, o bibliotecário da memória. Ele trabalha junto com a amígdala e armazena o contexto das suas memórias. Ele sabe quando e onde as coisas aconteceram. O problema é que, sob o estresse de um gatilho, a amígdala pode sequestrar o hipocampo. Ele vai sequestrar, ele vai abafar o hipercampo, fazendo com que uma memória de 20 anos atrás pareça estar acontecendo neste exato momento. Eu não sei se você assistiu a algumas aulas anteriores que a gente deu. Para o nosso cérebro, não existe passado e nem futuro. Para o nosso cérebro, sempre é presente. O nosso cérebro, ele não distingue em imaginário ou real. Para ele, tudo é real. Se você está imaginando algo,
o seu cérebro entende aquilo como real. Então, é por isso que esses alarmes acontecem e nos paralisam. Eles nos pressionam, a gente sente aquela mesma dor que a gente sentiu há 20, 30 anos atrás. Porque a hora que ele é ativado, aquela dor é como se estivesse vivendo nesse exato momento novamente. Terceiro, o córtex pré-frontal. É o sábio conselheiro, localizado atrás da nossa testa. Essa é a parte mais evolutiva do seu cérebro. É a mais evoluída do nosso cérebro. Ele é o CEO interno, ele é o gerente geral. Ele é o responsável pelo pensamento lógico, pelo planejamento, pela empatia e pelo controle dos nossos impulsos. Ele é a voz que diz: calma, vamos analisar a situação com clareza antes de agir. Você viu que tem 3 pontos. Agora imagine, a cena do gatilho é disparado. A amígdala, que é a sentinela, aperta o botão de pânico na hora. Ela inunda o seu sistema com cortisol e adrenalina. Vai sendo jogado aquela cortisol e adrenalina no seu corpo, preparando o seu corpo para o famoso luta ou fuga, ou você vai ficar congelado de medo. Nesse exato momento, o fluxo sanguíneo é desviado para o seu córtex pré-frontal. O sábio conselheiro, que desliga automaticamente, ele é desligado, ele fica temporariamente offline. Acabou, saiu. O botão foi desligado. Você não escolheu atacar, fugir ou paralisar. O seu cérebro primitivo escolheu por você. Não foi a sua razão, foi o teu cérebro primitivo com o botão de alarme. Em uma tentativa desesperada de te proteger de uma dor que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, mas quando ela é ativada, você está revivendo como aquele exato momento novamente. É aqui que entra o poder da inteligência emocional e das ferramentas que vamos apresentar. Nosso trabalho não é alinhar as amígdalas, ela é vital. Não é, a gente não vai anular a amígdala, pois ela é vital para a nossa sobrevivência. O nosso trabalho aqui é aprender a acalmá-la, para que o nosso cérebro conselheiro, o CEO de todo o nosso cérebro, possa voltar a assumir o controle. Então, o nosso trabalho aqui não é neutralizar nenhuma, é equilibrar, é manter o nosso organismo em equilíbrio. Vamos a um exercício prático. O mapa do seu gatilho. Agora é a hora de parar de ser um passageiro e começar a pilotar a sua vida, o seu corpo, as suas emoções. Pega um papel e uma caneta agora. Ou abra um bloco de notas. Não pule esse exercício. A consciência é o primeiro passo para a nossa mudança. Eu vou te guiar em uma investigação de alta consciência emocional. É uma situação factual. É uma situação verdadeira. Descreva uma situação recente que te abalou emocionalmente. Mais do que você gostaria que tivesse acontecido. Pega um papel, uma caneta e escreva ali. 30 segundinhos. Você vai escrever ali uma situação que aconteceu de verdade, mas que te abalou. Mais do que você gostaria de ter abalado. Seja um repórter. Descreva apenas os fatos, sem julgamento nenhum. Não julgue. Vou dar um exemplo. O meu amigo cancelou o encontro 30 minutos antes. Pronto, aconteceu um imprevisto, seu amigo cancelou. Ele ligou, eu não vou poder participar. E não é meu amigo que me desrespeitou e não se importa comigo. Aconteceu um imprevisto. Mas a sensação do corpo. Feche os olhos e volte para aquele momento onde a emoção se manifestou no seu corpo. Tenta lembrar qual foi a sua sensação física. Não é emocional agora, é o físico. O que aconteceu na hora que aquela situação aconteceu? Teve um nó na garganta? Um aperto no peito?
um calor subindo no seu rosto, suas mãos começou a suar frio, sentiu um buraco no estômago, seu peito ficou apertado. Qualquer uma dessas situações, anota. Qual que é a emoção principal? Dê um nome específico para esse sentimento. A hora que isso aconteceu, dê um nome para ele. Qual que foi? Foi raiva? Tristeza? Medo? Vergonha? Rejeição? Qual foi? Dá um exemplo. Eu senti uma profunda rejeição e tristeza quando meu amigo me ligou cancelando. O motivo pelo qual seu amigo cancelou, aqui agora não é válido. A única coisa que vale é o sentimento que você teve. Eu senti uma profunda rejeição, tristeza, medo. O pensamento automático que veio na sua mente. Qual foi a primeira frase que a sua mente te contou sobre essa situação? Qual foi a história que surgiu? Exemplo, ninguém nunca me prioriza. Eu não sou importante para esse amigo. Eu sempre fico para segundo plano. Qual foi a frase que veio na sua mente nesse momento? Tenta relembrar e coloca no papel. Qual é a raiz? A conexão histórica que aconteceu na sua vida que acionou. A pergunta de ouro agora, olhe para a sensação do seu corpo, a emoção e o pensamento automático. Quando na sua vida você se sentiu exatamente assim antes? Volta lá no tempo. Numa outra amizade. Um relacionamento amoroso do passado. Na sua adolescência. Na sua infância. Deixa a memória vir. Respira fundo. Segura. E vai soltando bem devagar. E traz na memória. Traz na lembrança. Quando que pode ter acontecido na sua vida esse acontecimento real? Que trouxe essas mesmas sensações. Dá um exemplo. Isso me lembrou quando na escola eu sempre era o último a ser escolhido para os times. Aquele sentido de rejeição lá na escola, na primeira infância, na segunda infância. Quando você era apaixonado pelo menininho da sala de aula, pela menininha, aquele amor não correspondido, que você fazia de tudo por ela, ela sempre te ignorava. Agora olhe para o seu mapa. Faça a pergunta que muda tudo. Foi o cancelamento do meu amigo que me causou toda essa dor? Ou foi aquela ferida de rejeição na infância que foi cutucada pelo cancelamento dele? Entendeu a pergunta? O que te causou essa dor, realmente, foi o fato do teu amigo ter cancelado esse encontro? Ou foi aquela dor causada lá na infância que te acompanha até hoje, que tem um profundo impacto na sua vida até hoje? Essa é a virada de chave. Esse é o momento que separa quem vive no automático e de quem decide assumir o controle da sua vida emocional. Agora, como que a gente vai desarmar os gatilhos? Conhecer um mapa é o primeiro passo. Você já reconheceu aonde que está esse gatilho, onde que foi colocado esse botão de emergência. Se você se lembrou, você já detectou onde que é. Agora você precisa de uma ferramenta para navegar nesse território. A ferramenta do método Bússola, chamado o Diário de Gatilhos, é uma ferramenta que nós, o método Bússola, usamos em cima desse gatilho. Durante os próximos 7 dias, eu te desafio a se tornar um cientista de si mesmo. Mantenha um diário simples, de 5 colunas. Você vai pegar um caderno, uma folha, e vai montar 5 colunas. Qual a situação onde que o gatilho foi acionado?
O que aconteceu na realidade? Primeiro, o gatilho, a situação que acionou o gatilho. O que aconteceu na realidade? Não é o que o seu cérebro imaginou. É o que aconteceu. O meu amigo cancelou uma reunião 30 minutos antes. Isso é o que aconteceu. Qual foi a reação automática? Segundo ponto. Qual foi a reação automática? O que você pensou, sentiu e fez naquele momento? Terceiro ponto. Qual foi a ferida? Qual foi a raiz? Qual foi a ferida do passado que te tocou? Rejeição, injustiça, medo. Qual foi? Então, a primeira coluna, situação real. A reação automática. A terceira, qual foi a ferida que foi acionada? Necessidades não atendidas. É o quarto tópico. O que você realmente precisava naquele momento? Sentir-se ouvido, seguro, respeitado, valorizado. Isso aqui é um exemplo, gente. Naquele momento, qual é a necessidade que você precisava ser atendida? Próximo ponto. Resposta consciente. Como você gostaria de ter respondido? O que você pode fazer da próxima vez? Então, esse diário, você vai começar a analisar os acontecimentos. Cada coluna, situação. Você vai escrever o que aconteceu. Segunda coluna, reação automática. Você vai escrever nessa coluna o que você pensou, sentiu e fez. Terceira coluna, qual foi a raiz, qual foi a ferida do passado que te tocou? Quarta coluna, a necessidade não atendida. O que você realmente precisava naquele momento. A próxima, a resposta consciente. Como você gostaria de ter respondido? E o que você vai fazer da próxima vez? Então, você vai começar a catalogar todas as ações, todos os acontecimentos, ações, reações que você fez e o que você poderia ter feito para melhorar. Você vai se surpreender com a clareza e o poder que esse simples ato vai te trazer. A repetição cria o padrão e a consciência sobre o padrão te dá poder de mudar as situações. Então, vou repetindo, você vai ter uma clareza. E aquela repetição de coisas que você vai fazendo vai criar um padrão na sua vida. E esse padrão vai começar a mudar todas as suas reações, todas as suas ações. Segunda técnica, da pausa consciente. O que é a técnica da pausa consciente? É você criar um espaço para a escolha. O que isso quer dizer? Da próxima vez que você sentir o calor subindo, um sinal inconfundível que esse gatilho está sendo ativado, sua única missão é criar uma pausa. Você percebeu que o botão foi acionado, você vai criar uma pausa logo em seguida. Qual que é essa pausa? É uma pausa de respiração. Primeiro passo, você vai fazer 3 respirações profundas e lentas. Você vai usar a técnica 4-7-8. Ah, o que é isso? Técnica 4-7-8. Vou explicar agora. O que é? Você vai inspirar. A hora que você estiver inspirando pelo nariz, você vai contar somente 4 segundos. 4. Você vai segurar a sua respiração por 7 segundos. Vai contando mentalmente até 7. Vai começar a soltar bem suavemente, mas bem devagar. Você vai soltar. Essa sua expiração vai durar até 8. Você vai soprando até 8.
Isso ativa o seu sistema nervoso. Você começa a oxigenar o seu cérebro e vai ativar o seu parasimpático, seu sistema nervoso parasimpático. É o freio natural do seu corpo, que vai enviar um sinal para a sua amígdala de que você está em segurança. Você vai oxigenar o seu cérebro e isso vai desativar o botão. Segundo passo, narre para si mesmo. Diga internamente com firmeza e compaixão: ok, isso é um gatilho. É uma memória emocional. Não é uma realidade presente. Eu estou seguro e posso escolher como que eu vou responder a essa situação. Entendeu? Posterior a que você fizer essas respirações, a razão vai voltar. Aquele gerente geral vai voltar a trabalhar. Terceiro passo, você vai mudar de ambiente. Se possível, tire, você saia daquele lugar, fisicamente, sai de cena. Vai ao banheiro, beba um copo d'água, olhe pela janela, muda seu estado físico, ajuda a mudar o seu estado emocional. Você saindo de cena, o teu estado emocional vai mudar. Agora, se você não pode sair daquele ambiente, mude seu foco. Pressione os seus pés firmemente no chão, sinta a textura da tua roupa, aterre-se no presente, volte para o seu presente. Comece a tocar a sua roupa, dá um beliscão no seu braço, faça o que você quiser. Para quê? Para desfocar daquele momento. Lembre-se, você não precisa se explicar, você não precisa se defender ou resolver tudo no meio da tempestade, no meio do furacão emocional. Você não precisa e não deve, porque se você fizer isso, você vai fazer péssimas escolhas. Sua única tarefa é não se perder nela. A conversa importante pode acontecer depois, quando o seu cérebro conselheiro estiver de volta no comando. Isso é neurociência aplicada na vida real. É a espiritualidade encarnada na sua emoção. É o método bússola te guiando da reatividade para o protagonismo emocional. Então, lembre-se, aqui são ferramentas que nós usamos nos nossos processos, nós usamos nas nossas mentorias. Você sabia que a maioria das pessoas passa a vida inteira como refém das suas próprias emoções? É a vida inteira. Elas se culpam com o chefe estressado, o cônjuge desatento, os filhos difíceis, o governo do mundo, o presidente, o Senado. Elas gastam uma energia imensa tentando mudar tudo e todos ao redor dela, mas nunca olham para dentro para se perguntar: onde eu preciso mudar? Onde que eu preciso ser curado? O que em mim precisa ser transformado? Hoje, nesses pequenos exercícios, você fez diferente. Você teve a coragem de olhar para você. Você deu um nome ao que te assombrava. Aquele assombro do escuro. Você nomeou ele. Você deu um passo. E mais decisivo, o mais importante passo, ele muda absolutamente tudo na sua vida. Para aqueles de nós que caminhamos em uma jornada de fé, esse processo de autoconhecimento é profundamente espiritual. Curar nossos gatilhos não é apenas sobre bem-estar psicológico, é sobre nos tornarmos mais íntegros e disponíveis para o propósito de Deus tem para nós. Para aqueles que não acreditam em Deus, você vai entender que o seu propósito de vida que você tem está sendo reativado. Quando um gatilho dispara, em vez de orar, Senhor, mude essa pessoa que me irrita, podemos fazer uma oração mais profunda. Senhor, obrigado por me revelar essa área ferida em mim. Está vendo a diferença? Mostre-me o que este gatilho, mostre-me o que esse gatilho está tentando me ensinar. Me dê forças de acolher essa parte de mim que dói e entregá-la ao teu amor de cura.
Isso é para quem crê. Para quem não crê em Deus, você simplesmente vai mudar a sua forma de expressar. Opa, obrigado, universo, porque você me mostrou essa ferida que é ativada em mim. Pronto. Vai olhar para dentro de você. Opa, meu emocional me ajuda a mudar essa ferida. Está vendo como que é a forma de expressar? Curar nossas feridas é permitir que a luz de Deus entre nas nossas rachaduras, é entender que a autocompaixão é um reflexo da graça divina. Deus não te chamou para ser perfeito, mas para ser inteiro. Você não está quebrado. Você simplesmente está fora do teu propósito. Você simplesmente está fora do teu lugar da realidade. E a inteireza começa quando você tem a coragem de abraçar suas partes feridas e permitir que elas te transformem. E nessa aula de hoje, nós embarcamos em uma jornada profunda de autoconhecimento para entender e desarmar os nossos gatilhos emocionais. Descobrimos que gatilhos emocionais são botões invisíveis criados por dores do passado que disparam reações automáticas e desproporcionais do nosso presente. Nós não reagimos aos eventos atuais, mas ao significado que esse evento tem no passado para nós, com base nas nossas memórias emocionais não resolvidas. A neurociência nos mostra que quando um gatilho é ativado, nossa amígdala, o sentinela do cérebro, assume o controle, colocando o nosso cérebro racional, que é o córtex pré-frontal, temporariamente desligado, offline. Identificamos as principais tipos de gatilho: rejeição, abandono, injustiça, invalidação, e as feridas profundas que eles apontam. Aprendemos ferramentas práticas para retomar o controle, o mapa do gatilho, para nos gerar consciência, a pausa consciente com a respiração para interromper aquela reação automática e o diário dos nossos gatilhos para praticar a mudança de padrão. E por fim, entendemos que esse trabalho de cura é também uma jornada espiritual que nos aproxima de nós mesmos e de Deus, transformando a nossa dor em sabedoria e compaixão. O objetivo final não é viver uma vida sem gatilho, mas sim mudar a nossa relação com eles, passando de vítimas reativas a protagonista consciente da nossa própria história. Se você sentiu que essa aula despertou algo importante em você, que acendeu uma luz, um incômodo escuro na sua alma, eu te convido a dar o próximo passo. Compartilhe no nosso grupo ou com alguém de confiança. Coloca lá no nosso grupo ou embaixo desse vídeo mesmo no YouTube. Compartilhe ali. O que te trouxe à luz? Qual foi o seu maior insight ou a maior descoberta que você teve sobre os seus próprios gatilhos hoje? E qual o primeiro pequeno passo que você se compromete a dar essa informação? Coloque no nosso grupo de WhatsApp, coloque abaixo desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam ouvir essa mensagem. A jornada de cura é mais poderosa quando compartilhada. E se você sente que precisa de um guia, de um acompanhamento mais próximo para navegar nesse território de transformação e transformar permanentemente a sua rota, nós estamos aqui para te ajudar. O método Bússola tem uma devolutiva emocional individual e aprofundada, que pode ser o mapa definitivo que você precisa para sair desse ciclo de repetição e encontrar a sua paz interior, e encontrar o seu caminho, e sair e reconhecer esse botão que é acionado em qualquer atitude, qualquer problema da tua vida,
Você merece viver em paz consigo mesmo, mas a paz não é a ausência de problema. Então, paz na nossa vida não é a ausência de problema. A paz é a presença da consciência, mesmo diante dos desafios. Ela começa no momento em que você finalmente entende o botão que sempre te detonou e decide com amor e coragem desarmá-lo. Hoje você encontrou esse botão. A escolha de fazer parte dele agora é sua. A escolha que você toma agora é sua. Continuar do jeito que está. Ouvir conosco, junto com um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito de transformação de vida. Abaixo desse vídeo vai ter um link de direcionamento, onde você vai entender um pouco mais sobre o que é o método bússola, sobre o protocolo de identidade, onde você vai reconhecer, você vai entender qual o botão que é acionado quando acontece tal situação. Que botão é esse? O que ele causa? Então eu te convido, venha fazer parte conosco no Clube Bússola. Nós temos um Clube Bússola de assinatura, onde você paga uma assinatura mensal, onde você tem aulas ao vivo, onde essas aulas que vão ficar gravadas para você assistir quantas vezes quiser. O resumo dessa aula fica disponível para quem faz parte desse clube VIP, onde você vai ter um contato direto conosco, com a equipe do clube, com a equipe do Bússola, onde nós vamos te ajudar a desativar este botão. Venha fazer parte conosco. Te vejo dentro do Clube Bússola. Fique com Deus